Me ferrei brincando sobre ser adotado. Em 18, minha esposa e eu compramos e fizemos nossos testes de origem de DNA. Nada estranho veio à tona, exceto que minha herança irlandesa não era tão grande quanto eu esperava. Meu pai, que faleceu em 17, afirmou que seus pais vieram da Irlanda e que ele tinha 100% de certeza. Avancemos para 2 noites atrás, minha esposa e eu estávamos sentados jantando, passando pelo casamento, naturalizações e outros documentos de meus avós, quando fiz uma piada improvisada: não me pareço com meu pai, talvez seja adotado. 2 dias depois, minha família está reunida para a peça do colégio de minhas sobrinhas, quando eu estava tentando fazer com que minha mãe e a mãe dela fizessem um teste de DNA e minha esposa mencionou minha piada sobre ser adotada. Mais tarde minha mãe pediu para me ver, histérica ela confessou que meu pai não era meu pai biológico e ele sempre teve medo de me dizer por medo de que eu o amasse menos. Mesmo em seu leito de morte, ele a fez prometer não me contar. Aparentemente, o doador de esperma era um cara com quem minha mãe namorou por alguns meses, ela engravidou e ele ofereceu dinheiro para ela fazer um aborto, depois fugiu. Meu pai entrou em cena quando eu tinha 5 meses. Edith, tenho 35 anos e aparentemente todas as pessoas da minha família, amigos próximos sabem. Todo mundo escondeu isso por 35 anos. Nada muda o que sinto por meus pais, a única coisa que desejo é ter a oportunidade de deixar meu pai saber que eu o amava muito e sangue não faz de você família. Odeio que ele tenha morrido com medo de que eu o amasse menos. Me ferrei contando uma piada para o meu chefe. No meu último emprego, eu era pago por hora, então muitas vezes me oferecia para horas extras porque gosto do dinheiro extra. O trabalho realmente não me incomoda, mas às vezes fica estressante. Apenas fico cansado. Eu tinha um relacionamento muito bom com meu chefe, com quem trabalhei nos últimos 10 anos. Senti como se ele tivesse se tornado mais um amigo do que um empregador. Ele estava quase sempre no local de trabalho e sempre disponível para ajudar se necessário, oferecer bebidas, comprar remédio se ele estivesse fazendo uma tarefa rápida, etc. Apenas coisas familiares. Talvez eu tenha deixado as coisas ficarem muito amigáveis, mas nunca nada que eu sentisse que fosse inapropriado. De qualquer forma, em um fim de semana particularmente estressante, fiz turnos de 12 a 14 horas nos últimos dias. Chega uma ligação repentina de um cliente que exigiria algo como mais 8 horas de trabalho, e eu não estava com ânimo para isso, então fiz a seguinte piada. A única maneira de fazer esse trabalho é se alguém for e me der um pouco de crack. Quase instantaneamente os olhos do chefe se iluminam e ele diz: não se preocupe, peguei você, cara. A luz em seus olhos era a de alguém pensando em uma lembrança infantil de algo. Quero dizer, ele ficou muito animado. Eu ri porque sim, em circunstâncias normais, ele iria me buscar o que eu preciso para que pudéssemos fazer horas extras. Apenas espere, e ele sai da sala. Eu ainda estou apenas rindo, imaginando o que ele vai trazer. Em menos de 15 segundos depois, ele volta para a sala, o cachimbo de crack já na mão e acendendo fundo, cheirando o que parece ser uma pedra legítima de o crack. Ainda alegre como pode ser, ele rapidamente caminha em minha direção e estende a mão com o cachimbo de crack, mas no meio desse sonho febril de um momento, há um ponto morto. Ele vê minha reação absolutamente mortificada e parece perceber que eu estava apenas brincando. Há uma fração de segundo de pausa. Ele sai. Volta sem o cachimbo. Ele ainda está nervoso de maneiras estranhas, mas volta ao trabalho. Levo alguns momentos depois disso para recuperar minha compostura. Eu silenciosamente pego minhas coisas, coloco minha bolsa de trabalho em meus ombros, saio e nunca mais volto. Mas, para ser honesto, ele era um ótimo chefe e eu meio que sinto falta daquele trabalho. É por isso, meus amigos, que você nunca deve fazer piadas sobre crack com seu chefe. Me ferrei dormindo ao lado do meu namorado. Isso aconteceu há alguns meses. Eu tinha acabado de viajar para ver meu namorado pela primeira vez em outro país, a viagem foi difícil, mas ele me encontrou no meio do caminho,
então ficou mais fácil de lidar quanto mais perto da linha de chegada. Nunca havíamos nos encontrado fisicamente antes e havíamos discutido que iríamos com calma, ver como nos sentiríamos quando estivéssemos juntos, talvez dormir em camas separadas se isso nos deixasse mais confortáveis. Bem, todos esses planos voaram pela janela nos primeiros 10 minutos. Nós nos demos incrivelmente bem e tudo se encaixou como se sempre tivesse sido assim. Chegamos ao apartamento dele no final da noite, ambos muito cansados depois de rir e brincar o dia todo, mas de alguma forma nossas roupas acabaram no chão e as coisas rapidamente levaram a outra. Exaustos de viajar e agora com mais uma tonelada de substâncias químicas felizes em nossos cérebros, adormecemos rápido e confortavelmente, aconchegados com segurança em um abraço. Ambos tinham sono leve, eu mais do que ele. Acordei com o telefone dele tocando, me sentindo atordoada e confusa como alguém fica depois de acordar inesperadamente. Eu dei uma olhada rápida ao meu redor, tentando localizar a raiz do aborrecimento que me acordou do meu sono. Ainda tentando descobrir em que ano estou e onde estou, vejo meu namorado abrir os olhos, acordando também com a comoção. Enquanto a maioria romanticamente talvez corasse um pouco e dissesse bom dia desajeitadamente, bem, não nós. O mundo desabou. Suas pálpebras se abriram e ele começou a gritar. Então, ruidosamente. Imagine o terror noturno, mas só depois que você já acordou. Os gritos mais altos de medo encheram todo o apartamento. Ele só pararia para tomar mais ar, apenas para continuar o barulho de gelar o sangue novamente. Veja bem, em sua névoa sonolenta, seu cérebro disse a ele que sou um intruso que está lá para atacá-lo, e seus golpes e empurrões não tão eficazes ou controlados foram suas tentativas de pânico de se defender. E o que eu fiz para difundir esta situação? Eu gritei de volta. Eu continuei gritando de volta e senti como se estivesse em perigo agora também. Lá estamos nós, dois idiotas gritando ao mesmo tempo um com o outro sem motivo algum. Ele me pegou pelo queixo, o que foi o suficiente para me deixar totalmente acordada. Ei, sou eu! Comecei a gritar. Ele lentamente se acalmou e voltou à nossa realidade. Ele não parava de se desculpar a princípio, pedia desculpas várias vezes, parecendo claramente envergonhado de si mesmo. Acabei de descobrir que ele nem percebeu que estava agitando os braços e as pernas do jeito que fazia. À noite, já estávamos rindo disso e brincando sobre como será a manhã seguinte. Nota: houve muito menos gritos. Acordamos silenciosamente todas as manhãs depois, com minha mandíbula permanecendo livre de dor. Me dei mal abrindo minha garrafa de água no trabalho. Para contexto, eu trabalho em um hospital psiquiátrico. Meu local de trabalho recentemente introduziu uma regra de que não podemos trazer latas de bebida porque corremos o risco de armas improvisadas, então eu pensei, ok, sim, vou colocar energético em uma garrafa de água. Eu não percebi que má ideia era até depois que isso aconteceu. Querendo economizar tempo entre o trabalho e a entrega, despejo a lata na minha garrafa de água antes de sair de casa. Vou de bicicleta para o trabalho. Foi aqui que o pior aconteceu, sem o meu conhecimento até que fosse tarde demais. Entrando no escritório recém-pintado, eu viro o canudo da minha garrafa de água. E explode para cima violentamente. Por toda a parede branca. Energético rosa brilhante. Por toda a mesa e no chão. Tive a sorte de escapar sem me molhar todo. Agora, toda vez que entro no escritório, posso ver a mancha até o teto do escritório. Não consigo tirar uma foto devido a problemas de proteção, mas tenho certeza de que isso está me assombrando. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.